Olá amigos, esse é o nosso Cabe Mais Fundo, nosso estudo de número 14. Hoje nós veremos Lucas no capítulo 10, do verso 1 até o 42. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, na cidade de Uberlândia. Tá? Nosso intuito é te ajudar, é colaborar com você na sua leitura e interpretação do texto bíblico, dos seus estudos bíblicos. Então, como sempre, nós começamos com a leitura do texto. Hoje nós veremos, a princípio, do verso 1 até o 12. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eles disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Bom, o texto diz, depois disso o quê? Então parece aí dar uma continuação, dar continuidade ao que aconteceu no capítulo 9. Nós vimos no início do capítulo 9 que Jesus envia os 12 apóstolos em missão e os orienta. É algo parecido com o que nós temos aqui. As orientações são praticamente as mesmas, para os 12 apóstolos no início do capítulo 9 e agora para os 70 ou 72 no capítulo 10. Tá? E aí no finalzinho do capítulo 9 nós temos aqueles que são os pretendentes a seguir Jesus. É isso que Lucas registra. E aí ele diz que depois disso, ou seja, aconteceu depois, mas ele não diz quando isso aconteceu. Depois disso, como eu afirmei, aponta continuidade, mas não afirma quanto tempo depois. Agora, outros 72 ou 70. Por que 72 ou 70? Dependendo da versão que você for olhar aí, se você estiver lendo, não estiver só acompanhando, mas for ler a sua Bíblia e ela for uma João Ferreira de Almeida, em qualquer que seja das versões, revista atualizada, revista corrigida, vai aparecer aí 70. Tá? Nessa versão NVI, que é a que eu estou usando, vai aparecer 72. Por que disso? Bom, quanto ao número exato, vale afirmar, nós não sabemos, não tem problema, tá? Não sabemos se foi 70 ou 72, pois os manuscritos divergem quanto a isso. Quais manuscritos e como que é isso? O número parece apontar para Gênesis 10, que igualmente diverge quanto às nações da terra. Lá em Gênesis 10 está falando, são nomes sequenciais, na genealogia, fulano, pai de ciclano e tal, e aponta 70 na versão hebraica, tá? E na versão original são 70. Na versão da Septuaginta, na versão grega, depois são 72 nomes. Então, igualmente lá, nessa também nós temos essa divergência e o que nos leva a não saber. Não sabemos. Algumas versões vão dizer 70, outras 72 e não tem problema em relação a isso, tá bom? Igualmente o número de homens dado ao lado de Moisés, que montam o Sinédrio, eram 70, mais o Nasi, que era o presidente do Sinédrio. Aparentemente a questão numérica não é sem sentido profético, ou seja, ela tem um sentido profético. E que sentido profético é esse? Está relacionada à responsabilidade sobre Israel e de Israel. Então ela está relacionada ali a um governo de Israel e a uma responsabilidade sobre Israel. Beleza? Bom, de 2 em 2.
2 em 2. Por que 2 em 2? Respeitando Deuteronômio 17:6, o que diz Deuteronômio 17:6? É a respeito do testemunho de duas pessoas ser verdadeiro, tá bom? Algo que também Jesus usou, né? Jesus diz, olha, a lei de vocês diz que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então Jesus também afirma isso em outro lugar. Eclesiastes 4, 9 a 12, também estava de acordo com Eclesiastes 4, 9 a 12, sugiro que leia. Por quê? Porque fala sobre ser melhor serem dois do que um, no sentido da ajuda. Ó, passar frio não vai, porque um vai esquentar o outro, se um cair o outro vai levantar. É melhor serem dois do que um. Então eles foram enviados respeitando isso, de par em par, para, como diz Eclesiastes, apoio mútuo, e para, como diz Deuteronômio, o testemunho. Quanto à seara, ou conforme esse texto, né, diz colheita, é a mesma coisa, é uma linguagem usada constantemente por Jesus para designar o tempo do fim. O tempo do fim das coisas, o tempo do julgamento. Igualmente alude ao trabalho árduo, que exige empenho de muitas pessoas, tá? Pois a seara é grande, é o que Jesus diz. Olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Essa é a visão que Jesus deu da missão naquela época para aqueles missionários recém-enviados ao campo, né, para uma missão ali específica, nas cidades onde Jesus iria. Eles iriam primeiro com essa missão específica, e isso também é uma realidade para os dias de hoje. Qual é a dificuldade? Eu queria só fazer uma observação aqui. A dificuldade é que às vezes as pessoas não conseguem enxergar a seara. Eu me incluo nessa pessoa, né, fazendo parte da igreja. Há uma dificuldade da igreja enxergar a seara, o que é a seara, a dimensão da seara, e ainda que enxergue, há uma dificuldade de compreender o que fazer na seara, né? Então, mas a realidade, acredito eu, que mantém-se a mesma. Seara continua grande. Lugares que ainda, ou formas, né, de alcance que ainda não foram usadas, pessoas que não são, por mais que estejam talvez próximas, não conseguiram ser alcançadas por conta de linguagem, contextos e assim por diante. Então continua sendo grande, os trabalhadores continuam sendo poucos, são poucos os que arregaçam as mangas e se assumem como trabalhadores e como intercessores, aqueles que pedem para que haja mais trabalhadores. E outro detalhe que Jesus ressalta é que essa seara, essa colheita tem um Senhor, por isso peçam ao Senhor da seara. Então o trabalhador, ele é alguém que serve ao Senhor da seara, por isso ele é aquele que, estando no campo, estando envolvido no trabalho, clama ao Senhor para que então envie mais trabalhadores. Então vamos lá. Algumas das coisas que ele coloca, a princípio, quando ele diz assim, vão, eu os envio como cordeiros entre lobos. Essa é uma expressão que fala da natureza dos missionários. Que natureza é essa? De cordeiros. Então o missionário ele não é lobo. O missionário ele sempre será um cordeiro, tá? E do campo, ou seja, o ambiente das missões. Que ambiente é esse? Eu estou enviando vocês como cordeiros, então vocês são como cordeiros, e estão indo entre os lobos, para o meio dos lobos. E quem são os lobos e quem são os cordeiros? Os lobos são os predadores dos cordeiros. Então é um ambiente que revela aí uma certa hostilidade, né? Riscos. O Senhor está enviando os seus missionários para um ambiente de risco, um ambiente onde eles se arriscam. Mas ele também é cordeiro, né? Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ele entende muito bem o que é isso, tá bom? E eles estão indo entre os lobos, presta atenção, não para os lobos, mas entre os lobos para resgatar quem? Outras ovelhas, outros cordeiros que estão entre os lobos e não junto ao pastor, ao bom pastor. Ok? Então essa é a natureza. Fala dessa natureza missionária, sobre a natureza do missionário e o ambiente das missões. E Jesus também orienta sobre o procedimento em campo missionário, ou seja, Jesus não libera eles e fala assim, vai ser tu uma bênção. Não, Jesus dá uma orientação, ou várias orientações sobre como deveriam se portar no campo missionário, o que deveriam fazer no campo missionário. O que eles não deveriam, né? Deveriam não se preocupar com as provisões, não leva bolsa, alforje, não leva isso. Outra sandália reserva, não precisam se preocupar com isso, porque eu estou
cuidando de vocês, assim como ele fez com os 12 apóstolos, tá? Então eles deveriam confiar na provisão de Deus, não saudar ninguém pelo caminho. As saudações eram longas, tá? Não é que ele está ensinando, falando assim, não despreza, não olha para ninguém, não olha para a pessoa que está do seu lado. Poxa, eles estavam indo até as pessoas, só que eles iam de 2 até a cidade, então a sua missão se cumpria na cidade. Se encontrassem alguém no caminho, como os cumprimentos, a cultura dos cumprimentos na época era longa, eles passavam muito tempo, então eles não deveriam cumprimentar ninguém no caminho até chegar ao lugar da sua missão, que era a cidade, né? No caso, as cidades específicas onde eles iriam. Ok? Deviam ter claro que a missão é de paz e declarar essa paz sobre a casa. Então a missão deles era uma missão de paz. Eles não estavam sendo enviados como missionários para a guerra. Não. Tanto que eles são cordeiros. Tá? Eles deveriam chegar a uma casa e declarar que a paz do Senhor estava sobre aquela casa ou sobre aquela família. Então eles eram enviados em paz, pela paz, tá? E em busca de encontrar em alguma ou algumas delas, né, das casas que eles iriam, um homem de paz. Então aquela casa deveria ter essa disponibilidade de receber essa paz do Senhor. E o que significava também receber essa paz? Eles seriam também acolhidos nessa casa. Eles chegariam com a mensagem do reino e eles seriam então acolhidos, buscar ser acolhidos. A mensagem deveria ser recebida e eles seriam acolhidos por aquela casa que também acolheria a paz do Senhor. Tá? Então encontrar esse homem de paz, né, ou filho da paz, que é uma descrição da pessoa, assim como Tiago e João eram filhos do trovão, falando a respeito do seu temperamento. Então, de certa forma, o filho da paz é aquele que se disponibilizava, ou seja, que tinha como característica ser da paz e receber em paz esse evangelho. Deveriam se estabelecer nessa casa, ou seja, nessa família, como eu disse, e aceitar a provisão que viesse dali. É interessante porque aí quem os recebeu deveria então provisionar, deveria dar aquilo que era a necessidade daqueles 2 que chegaram até lá, e ele diz que o que eles recebessem, de acordo com as condições da família, seria digno, porque o trabalhador é digno do seu sustento, ou seja, do seu salário. Então a provisão que eles receberiam ali seria uma provisão que também viria de Deus, e seria uma consequência, ou seja, um salário, uma provisão que viria pelo trabalho que eles estavam exercendo, e que de certa forma seria uma responsabilidade daquela família de acordo com as suas condições. É claro que eles, assim como Paulo fez, não pesariam sobre o povo, né? não se tornariam pesados. Isso não é uma característica do Evangelho, tornar-se pesado. Então, não deveriam estar de casa em casa como se mendigassem. Tá? Então, eles não deveriam ficar procurando o melhor lugar ou procurando provisões em outros lugares, porque eles não deveriam se portar como mendigos. Então, o missionário não deve se portar como mendigo pidão. Tá, gente? Isso aí é algo que Jesus já disse. E deveriam curar e pregar para sinalizar e anunciar o reino de alegria para os que aceitassem e de julgamento para os que negassem. Então, a pregação e a cura, ali nesse caso, Lucas coloca a cura primeiro, né, e a pregação depois. Na verdade, isso não poderia, assim como até hoje, não pode ser desassociado, apesar de não ser, no caso da cura, né, uma questão que acompanha o tempo todo. Não, Jesus deu para eles esse poder, eles foram lá e fizeram isso nesse momento, e esses sinais sinalizavam o reino, a chegada do reino. Então eles estavam falando e demonstrando que o reino havia chegado. Era de fé e obras, né? A sua missão era acompanhada de fé e obras, era acompanhada de palavras e obras, de serviço, ok? E poder de Deus, né? Então essa aí era a característica, era completa, era integral, simbolizando com o balançar dos pés, tirando a poeira das sandálias, o desprezo que tiveram para com o rei e o reino. Então essa mensagem, esses sinais, eles seriam uma linha divisória
entre aqueles que creram, que receberam em paz a mensagem, e aqueles que não creram, porque aqueles que não creram, esses sinais serviriam para a sua condenação. Então eles deveriam balançar os pés, tirar e falar, ó, até a poeira dessa cidade aqui, ó, de quem nos negou, está caindo dos nossos pés. Isso aqui é contra vocês, porque vocês negaram a mensagem do Evangelho, vocês negaram os enviados do reino, então vocês negaram o rei e o seu reino. Jesus garante, né, por meio do poder para fazer os sinais, que tudo é verdadeiro. Dá o exemplo da antiga cidade de Sodoma para alertar quanto ao perigo que estão expostos àqueles que o negaram. Então, Jesus vai falar, olha, vai ser menos pesado o julgamento para Sodoma, que foi uma cidade que Deus destruiu, do que para vocês, por negarem nesse tempo e da forma, porque olha só, gente, como diz Hebreus, tendo Deus falado de várias formas, por meio de profetas, tá? Mas agora ele nos falou por meio do seu próprio Filho, então o tempo é diferente, a forma de revelação é diferente, o sinal é diferente, o sinal de Isaías, né, como nós vimos lá, quando Lucas registra logo no início do ministério de Jesus, olha só, os cegos, eles estão vendo, os surdos estão ouvindo, os pobres estão recebendo a mensagem do Evangelho. Então é diferente a forma. Por isso, o peso é maior do julgamento. Ok? E outra, eles eram enviados no poder. Então eles eram, só colocando aqui as três coisas, né? Eles foram convocados, Jesus falou assim, vão, eles receberam uma ordem, tá? Jesus deu para eles poder, esse poder é exousia, né? Então não sei se vocês se lembram, lá no capítulo 9 eu comentei a respeito disso. Exousia é um lugar, né? Tem a ver com um lugar, então é como se fosse um título. Então Jesus colocou, vocês são missionários, eu estou enviando vocês. Então ele chamou, ele mandou, ele deu o poder, tá? E ele deu a orientação daquilo que eu deveria fazer e o lugar onde deveriam ir. Então Jesus capacitou seus missionários dessa forma completa. Versos 13 a 16. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades, ou ao inferno. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então vamos lá, né? Essas cidades que são mencionadas, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Estas são cidades que marcam a divisa da Galileia com Traconites. Então, se você olhar no mapa, tem todo o mar da Galileia, ou o lago da Galileia. Aí você olha ao norte, lá em cima, você vai perceber que essas cidades marcam essa divisão, né? Cafarnaum está de um lado, enquanto Betsaida e Corazim estão ao lado de Traconites, tá? Nessa região divisória. Jesus as menciona afirmando que nelas foram feitos milagres, né? Então aí provavelmente, né, o que nós deduzimos é que Jesus esteve nessas cidades, como ele esteve em toda aquela região, pregando e fazendo sinais, né, milagres. Cafarnaum, em especial, foi a base de Jesus na Galileia. Então Jesus fez, tanto que quando Jesus está lá no início do seu ministério, ele vai dizer, vocês vão falar, tantos milagres foram feitos em Cafarnaum, né? Cafarnaum foi a base, praticamente, do ministério de Jesus na região da Galileia. Não só na região da Galileia, mas toda aquela região, né? A maior parte do seu ministério foi lá. Quanto a Tiro e Sidom, são cidades cirofenícias, conhecidas por sua perversão. Então já foram mencionadas também Tiro e Sidom, que viam pessoas de lá para poder ouvir Jesus, né? E aí acho que eu até mostrei no mapa, ficavam lá mais acima, banhados pelo mar Mediterrâneo, né? Eram cidades cirofenícias.
fica numa região mais acima. E eram cidades conhecidas nessa época por causa da sua perversão. Então, tinha essa característica das cidades, né? Jerusalém, por exemplo, era a cidade, né? As outras cidades, Samaria, então, que isso, os samaritanos, oh meu Deus. Então tinha toda essa separação, essa característica por causa da formação dos povos. Então Jesus fala às cidades. O texto parece afirmar que ao participar dos milagres e não ser conduzido ao arrependimento, isso agravava a situação das cidades no juízo. Né? Tanto que Cafarnaum foi comparada a Sodoma. Né? E diz que ela é pior do que Sodoma. Por quê? Porque olha só o que aconteceu em Cafarnaum. Olha quantos milagres aconteceram em Cafarnaum. Cafarnaum foi a sede desse ministério de Jesus, a base do ministério de Jesus. Né? Enquanto Sodoma não. Sodoma foi outro tempo. Então, parece que essa questão dos milagres e essa presença de Jesus, a revelação que ele traz do Pai nele mesmo, a revelação que ele traz do reino nele mesmo, né? Isso marcava um peso de juízo ainda maior. Outro ponto interessante é que Jesus está falando sobre as cidades como entes, né? Como grupos organizados e responsáveis, e não a indivíduos. Né? Então, por exemplo, a gente vê também isso, essa mesma linguagem em Nínive. Né? Quando Jonas vai para Nínive, ele vai pregar a Nínive. Não vai pregar as pessoas de Nínive. Não, ele passa pregando as pessoas, mas o que o texto diz é que ele vai a Nínive, pregar a Nínive. Agora, esses que vão de 2 em 2 são direcionados também às cidades. E eles falam às cidades. Né? Então, essa é uma linguagem interessante para a gente observar em relação à missão da igreja. Jesus não despreza o indivíduo, afirmando que quem os aceitar e der ouvidos, ou seja, ele está falando quem. Eles estão pregando às pessoas, às casas daquela cidade, mas eles também estão pregando à cidade. O que seria então, de certa forma, essa cidade? Seria a cidade composta pelas pessoas, quanto a organização e quanto a um governo. Ok? Aceita e ouve aquele que enviou Jesus. Então, o indivíduo também ouvia e aceitava. Né? Portanto, a mensagem de arrependimento parece ser tanto direcionada às cidades quanto aos indivíduos dessas cidades. Verso 17 ao 20. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Bom, os discípulos retornam alegres, né, por tudo que lhes havia acontecido, pelas experiências sobrenaturais, afinal, os demônios submetidos pelo nome de Jesus, o que antes não foi possível quando Jesus desce do monte da transfiguração, agora havia sido realizado. Não sei se vocês se lembram, né? Ele sobe com Pedro, Tiago e João, o monte da transfiguração, depois passam a noite lá e logo pela manhã, quando desce, um homem vai procurar, fala assim: Jesus, é o seguinte, meu filho está aí, o demônio joga ele no chão, ele tem ataques epiléticos, e às vezes joga no fogo e tal, e ele está sofrendo com isso, e seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Agora eles estão voltando alegres porque a situação mudou, né? Então mudou, os demônios se submetem a nós pelo seu nome. Olha que interessante. Então eles voltam alegres, né? Certamente por causa dessa mudança também. E aí Jesus diz: eu vi, ou segundo comentaristas, né? Eu via. Por que eu via? Porque seria uma melhor tradução. Pois enquanto os discípulos trabalhavam em missão, Jesus via o fracasso de Satanás. Então é como se ele dissesse assim: enquanto vocês estavam lá trabalhando, vocês estão voltando alegre, contando, enquanto vocês estavam lá trabalhando, eu estava vendo o fracasso de Satanás. Então dá a entender que enquanto o reino avança, o reinado de Satanás desmorona. Conforme o reino vai avançando, o reinado de Satanás vai desmoronando. Mas ainda assim, né, Jesus diz: ainda assim, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O maior motivo de alegria não quer dizer que
que esse não seja motivo de alegria, mas existe um motivo maior de alegria, né? É o do nome deles, ou os nossos nomes estarem escritos nos céus. Então aqui Jesus ressalta o que há de maior valor e impossibilidade de conquista sem ele, acessível somente pela graça, a salvação eterna, o nome registrado nos céus. Isso nada e nem ninguém pode tirar. As experiências sobrenaturais são boas, são excelentes, mas não garantem salvação e nem podem ser comparadas com ela, né? Então aqui é um motivo de alegria sobremodo excelente. Agora do verso 21 até o 24. Naquela hora, então Jesus acabou de falar isso para eles. Foi naquela hora. Agora Lucas está dizendo que foi naquela hora, ou seja, acabou de acontecer uma coisa e já aconteceu outra. Ele não está dizendo como antes, que foi depois. Ele está dizendo que foi naquela hora, está marcando esse tempo. Diz que Jesus naquela hora, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado, que assim o Senhor quis, que assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Foca nesse versículo. Então ele se voltou para os seus discípulos, agora ele estava olhando especificamente para eles, e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Esse trecho, gente, é interessantíssimo, tá? Eu coloquei o título aí: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Esse é o foco. Por quê? Vamos lá. Lucas está descrevendo aí um momento de grande alegria de Jesus, quando exulta no Espírito em voz alta. Então o momento é esse, o cenário é esse. Jesus está louvando, está exultando ao Pai, né? Ele está fazendo isso em voz alta, os discípulos estão lá olhando, observando isso, mas ele está louvando, ele está diretamente voltado para o Pai, tanto que depois Lucas vai dizer que ele se volta para os discípulos e fala para eles em particular. Agora nesse momento, esse momento de louvor de Jesus, está todo mundo vendo, né? Ele está dando louvores ao Pai, por quê? Por esconder-se. O Pai está se escondendo, é isso que Jesus afirma, dos sábios, ou seja, dos religiosos ou filósofos de toda a história. Deus se esconde, ou se escondeu dos filósofos e dos religiosos, aqueles que buscavam a verdade, aqueles que buscavam de alguma forma alcançar a Deus. Deus está deles escondido, né? Ele se dá em revelação aos simples e pequeninos de pouca instrução. É muito interessante isso. Não é, aí cabe um comentário, né, que não é porque um sabe de mais, outro sabe de menos. A questão é basear-se ou confiar na sua sabedoria, na capacidade, no poder da sua sabedoria. Ninguém consegue encontrar a Deus por meio da sua produção, por meio da sua grande busca, né? Isso, na verdade, mais parece uma torre de Babel, onde as pessoas se perdem na sua própria sabedoria, que Paulo diz que isso é loucura, né, para Deus, e que a sabedoria de Deus é que é loucura para esses homens, porque ela se pauta em outra coisa, não na quantidade de instrução, não na quantidade de conhecimento, não na capacidade argumentativa, não na capacidade de raciocínio, não é isso, mas está na disposição de ser pequeno, ser humilde. Então o ponto da revelação aqui é o que é revelado. O ponto da revelação é o que é revelado, a natureza do que é revelado. E o verso 22 responde a essa pergunta. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Então isso está fechado dentro da relação. Quem sabe quem é o Filho? É o Pai, ué. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. Porque isso está fechado dentro dessa relação Pai e Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então agora, a quem o Filho quis revelar, quem é revelado? O Pai, e não só o Pai, mas a relação, ou seja, o Filho,
o Pai e o Espírito. O Pai se revela através do Filho, e não só as diferentes pessoas da Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito são reveladas, mas a sua relação, a relação da Trindade também é revelada. E aí nós podemos afirmar com isso, de acordo com a doutrina da Trindade, que o Espírito também é revelado. Por quê? Uma vez que ele é o elo entre o amante, que é o Pai, e o amado, que é o Filho, então ele é o elo da relação. Então o que Jesus está dizendo aí é que aqueles a quem o Pai quis revelar, o Pai se revelou um Deus trino, revelando-se como Pai no Filho, porque só o Filho conhece o Pai, e revelando o próprio Pai e o Filho, porque é só o Pai quem conhece o Filho, e revelando a relação, ou seja, revelando o Espírito que é o elo dessa relação. Olha que coisa fantástica. Portanto, os discípulos estão tendo um privilégio que nem antigos profetas e reis tiveram. É isso que Jesus está dizendo. Porque eles quiseram ver, gostariam de ver, mas não foi possível para eles verem. E agora eles, esses discípulos, estão vendo, estão ouvindo, porque estão diretamente com Jesus. Então estão recebendo isso diretamente. Olha que privilégio. Agora, uma passagem bem conhecida, né, que é a do bom samaritano, do verso 25 até o 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta: O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, está certo. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando o homem quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele, ou se compadeceu dele, de acordo com outra versão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Essa passagem é muito conhecida, né? Mas ainda assim quero entrar em alguns detalhes. Bom, vamos lá. Essa figura, esse personagem, um perito na lei, quem é ele? Ele é alguém reconhecido, né, na comunidade judaica, sendo douto na lei de Moisés, ou seja, conhecedor, estudante da lei de Moisés. Era um doutor da lei, né? Então eram grupos, eram pessoas dentro dessa comunidade que recebiam um alto grau de respeito, de consideração, de admiração. Eram profissionais desse serviço de estudo e dessa aplicação, tá, da lei. Então é uma questão fantástica. Agora, sua intenção com Jesus ela era maliciosa. Ele queria provar se Jesus realmente conhecia sobre o que estava falando. Então, apesar de ser um homem conhecedor das Escrituras, conhecedor da lei de Moisés, e que responde corretamente aquilo que ele mesmo perguntou a Jesus, Jesus diz assim: sua resposta está correta, não tem erro na sua resposta. Só falta uma coisa: aplica o que você sabe, né? Então, o homem responde com uma mescla de Deuteronômio 6:5, que era o Shema, era algo que era constantemente lembrado nas sinagogas, né? Nas reuniões de adoração, de exposição das Escrituras. Isso era lembrado constantemente. Foi uma ordem que Deus deu para Moisés
para as famílias, né, orientar as famílias. Esse era um procedimento, esse era uma forma, um ensino que deveria ser dado para todos, principalmente para as crianças, sentados à mesa, de várias formas, né, esse amor a Deus acima de todas as coisas. Isso era a base de todo esse ensino de Moisés. Portanto, esse homem responde corretamente a partir de Deuteronômio 6,5 e mescla isso com Levítico 19,18, que vai falar a respeito desse amor a Deus demonstrado também ao próximo. Então, em resumo, né, de Deuteronômio 6,5, essa primeira parte, o Shema, é amar a Deus de todo o coração, que do grego é cardia, é a vida interior. Então, de todo coração fala da vida interior, não necessariamente apenas emoção, viu? Não está ligado só à emoção, mas é toda a vida interior, a essência natural do homem, digamos assim. A alma, de toda a alma, que seria psique, do grego, que fala sobre a personalidade, o ser consciente. Então Deus deveria ser amado de todo da sua vida interior, de toda a sua interioridade, e de toda a sua personalidade, de todo o seu ser consciente, e também de todas as suas forças, né? Skui é a força física, entendimento, né? Que seria a dianoia, é a capacidade de pensar. Então, consciência, capacidade de pensar, força física, vida interior, também ligada à emoção. Então, Deus deveria ser amado de toda essa forma. Isso é o que comenta Moody. Essa resposta desse homem está corretíssima, perfeita, mas a sua intenção ao fazer a pergunta foi maliciosa, e Jesus aponta a falha desse homem, que é a aplicação, e Jesus depois vai apontar para uma dificuldade que essas pessoas, todos eles tinham, em relação à forma com que interpretavam isso, a ideia do próximo. Jesus afirma que a teoria do homem estava correta, que bastava praticar para ter vida. Mas ele tentou o caminho da autojustificação, ou seja, ele tentou justificar, é isso que o texto diz, mas justificando, tentando se justificar, né? Ele expôs a natureza do seu coração. Jesus, então, contou a parábola que certamente chocou aquele religioso, porque queria ser especial para Deus em zelo por ele, e queria ser superior a quem? Aos samaritanos, porque esses eram um povo impuro. Então, o fato de descer de Jerusalém para Jericó, né, isso nos aponta que talvez fosse uma parábola, mas provavelmente não fosse uma parábola, fosse uma história verídica, ou ela é baseada no costume, pelo menos, né, do que acontecia. Então, pode ser parábola, quanto pode ser história verídica. A ideia de descer, né, para Jericó era um fato, porque Jerusalém estava a 400 metros acima de Jericó, era um caminho comum, um trajeto comum para os sacerdotes levitas. Por quê? Porque serviam ao templo em semanas do ano, e provavelmente poderiam morar, né? Muitos moravam em Jericó, então faziam esse trajeto. Finalizou a semana de serviço no templo, está voltando para casa, então está nesse caminho. É um caminho íngreme, né? Porque era descida, provavelmente por ser de pedras ele poderia ser escorregadio. Tinha vários perigos, sejam eles naturais, né, de serpentes ou outras coisas, como também tinha esse perigo dos assaltantes. Era comum ter assaltos nesse trecho, né? Então era um caminho íngreme, instável e perigoso. Moody fala da possibilidade de pensarem que o homem estivesse morto e por isso ter sido ignorado. O texto diz que ele estava quase morto, ou seja, com aparência de morto, desnudo, pelado, né, ferido e parecendo estar morto, porque ele estava quase morto, ou seja, muito ferido. E aí para o judeu, né, ainda mais no caso aí um levita ou um sacerdote, ele não poderia ter contato com o cadáver. Por quê? Porque ele então se tornaria impuro. Ele estava acabando de voltar do templo, ele não podia, um homem santo, não podia, a própria lei proibia isso, né? Então, pelo menos a aplicação que eles faziam da lei proibia isso. Então, por ser imundo, eles não se aproximaram dele. Segundo Moody, essa é uma possibilidade. O samaritano assumiu um compromisso com a vítima dos assaltantes. Deu 2 denários, ou seja, quanto valiam 2 denários? Era o equivalente a 2 dias de trabalho, e se comprometeu a arcar com o que mais fosse gasto. Então era
era o preço da hospedaria, provavelmente por esses 2 dias que ele ficaria fora. Né? Assim como nos dias de hoje, a base dos hotéis mais simples também, né? Uma diária vai em torno também da diária de um trabalhador braçal. Né? E também disse, olha, o tempo que eu ficar fora, se gastar mais, depois quando eu voltar eu vou pagar. Então foi um compromisso integral. Após a história ser contada, Jesus confrontou o religioso com uma pergunta retórica, ou seja, é uma pergunta que tinha uma resposta óbvia. Né? O homem compreendeu a mudança que Jesus fez sobre a interpretação comum sobre o próximo, afirmando, juntamente com o homem, que o próximo não é o outro. Esse é um ponto essencial que você tem que marcar, viu? Observe a resposta. Na resposta, o próximo deixou de ser o homem que estava quase morto. Não era o próximo. Aquele homem quase morto não era o próximo. Na resposta de Jesus, o próximo foi o samaritano, porque foi ele que se aproximou daquele homem. Sacou a diferença? Então, essa diferença é essencial, né? Ele agora, como já era antes, deve praticar o que já sabe. Então, quando esse homem deu a resposta correta lá atrás, Jesus falou assim, pratica isso e você vai ter a vida que você está pedindo. Mas Jesus sabia, né? A natureza daquele homem era de autojustificação, porque a natureza humana ela é de autojustificação, e não de quem depende da graça. Por isso a graça é um escândalo para o homem. Quando ele vê que ele não pode se salvar, ele se escandaliza. E aí ele tentando se justificar, tentando se auto-justificar, tentando achar uma justificativa para si mesmo, vai lá e fala com Jesus. E aí Jesus vai lá e expõe esse ensino tão maravilhoso. Né? Bom, agora vamos do verso 38 ao 42 e assim finalizamos o capítulo 10. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, de Jesus, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Esse também é um trecho muito conhecido, né? Uma história muito conhecida. Nós vamos aos detalhes, tá bom? Um povoado. O povoado era esse. Segundo João, lá no capítulo 12, 1, as irmãs e Lázaro moravam em Betânia, ficava ali próximo de Jerusalém. Então Jesus antes, né, nessa história, até esse determinado momento, parece que estava num lugar e agora Jesus estava ali próximo, já estava na casa de Marta e Maria, então ele já estava agora próximo lá a Jerusalém. Talvez quando ele contou também a história do samaritano, ele já estava ali próximo a essa região, né, de Jerusalém e Jericó, na região ali próximo da Pérea, certo? Então, como o povoado é próximo de Jerusalém, certamente o episódio foi uma das idas de Jesus a Jerusalém. Ele foi várias vezes a Jerusalém, principalmente na época das festas, tá bom? Porque era a responsabilidade, era o que a lei ordenava, guardar essas festas, e Jesus cumpriu isso, ok? Marta e Maria, quem eram essas duas, né, irmãs de Lázaro? Segundo o comentário Bacon, provavelmente Marta, que recebe Jesus em sua casa, isso que o texto diz que é Marta quem recebe, não diz que é Maria, não diz que é Lázaro, mas diz que é Marta, tá? Então, certamente isso aí, a casa é dela, o que provavelmente apontava para que ela fosse uma viúva. E Maria, a irmã, que talvez fosse mais nova, morava com ela, né? Então lhe era subordinado, porque a casa era de Marta, Maria morava lá com ela, provavelmente mais nova, então ela deveria, a sua responsabilidade é ajudar na casa. Isso já faz a gente entender melhor essa visão aí, onde Marta vai lá e fala, Maria não está cumprindo o papel dela. Por isso, Marta pede a Jesus que mande Maria trabalhar. Marta buscava ser uma boa hospedeira ao se preocupar com Jesus e o seu grupo. Então Jesus não estava sozinho, Jesus, como sempre, estava no grupo de discípulos, fazia parte
tá? Não só da cultura, mas da visão de Deus naquela cultura, a questão de ser hospedeiro. A hospitalidade fazia parte de algo que agradava a Deus, tá? Então, ainda mais recebendo Jesus e o seu grupo em casa. Aí que negócio, não, tem que tratar esse povo direitinho, tem que cuidar bem deles direitinho, o que demandaria muito trabalho. Mas Jesus parece estar mais preocupado com o desfrutar da relação à mesa do que com os preparativos da hospedagem, né? Isso é fantástico. Provavelmente aquele momento era um tempo de ensino, característico da forma de Jesus ensinar, porque ele ensinava nessas vivências. E Marta o estava perdendo. Marta estava perdendo esse momento por estar presa ao serviço religioso. Serviço religioso é isso, como eu disse. A questão da hospitalidade fazia parte disso. Então fazia parte dessa vida de serviço religioso que estava aplicado no dia a dia. Mas Jesus disse, olha Marta, esse não é o momento. Apesar de estar certa a sua preocupação, esse não é o momento. Então ele diz, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Tem algo dentro de você que está mexendo demais. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O conceito judaico, né, daquele povo, naquela época, a respeito de qualidade de tempo, a respeito de aproveitar bem ou não o dia, era avaliado a partir das suas relações, do proveito que foi tirado nas relações. Então é isso que Jesus está trazendo aqui agora também. Olha só, eu estou sentado aqui ensinando, Maria está aos meus pés aprendendo, enquanto você está agitada com o serviço. Isso é importante, mas não é tempo. Ok? Em síntese, né, o que vimos? Nós vimos Jesus separando, orientando e enviando 70 ou 72 discípulos para visitar a cidade onde ele iria, né, ou precisava ir. O retorno dos discípulos, nós vimos também, e a exortação de Jesus para que sua alegria estivesse na salvação eterna e não nas experiências sobrenaturais e espirituais. Jesus exaltando sobre como o Pai se revela e revela a relação da Trindade aos pequeninos e oculta dos sábios, dos instruídos. Nós vimos a história do bom samaritano e agora acabamos de ver a história de Marta e Maria. E na prática, né, o que nós aprendemos? Bom, nós aprendemos pelo menos 3 coisas. Quais são elas? A primeira, a natureza missionária, ela é ilustrada por meio de ovelhas em meio a lobos. Fala da natureza, da essência missionária. Então, o ambiente é perigoso e hostil, no meio de lobos. Porém, o ambiente não deve mudar a natureza do missionário que Jesus separou, capacitou com exousia e enviou. Então, o fato de estar no meio de lobos, isso às vezes é complicado, porque às vezes você vai para um campo onde você fala assim, Deus, né, Jeremias passou por isso de certa forma, fala assim, mas eu abri mão de tanta coisa, eu me dediquei a estar aqui, por que eu estou no meio desse povo que não muda? Então estar no meio desse ambiente hostil, no meio de lobos, né, estar em perigo constantemente, não deve nos fazer reagir a isso de forma a mudar a natureza de ovelha, no fato de mudar a natureza de cordeiro. Ok? O missionário não deve tentar ser lobo em favor daquilo que o ambiente pode gerar nele. Primeiro ponto. Segundo ponto. Através da revelação de Deus no Filho, conhecemos o Pai e o Espírito, tá? A Trindade. Lembrando que o Espírito, isso aí já é o que Jesus disse, nós já sabemos o que aconteceu, isso já está no nosso, não no texto, mas no nosso conhecimento já agora de toda a história do que aconteceu depois dos nossos dias atuais. Então nós precisamos lembrar que o Espírito nos foi dado. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês um paracleto, um consolador, né, que veio, isso está registrado lá em Atos também, escrito por Lucas. Assim temos Deus conosco, Emanuel, e nele somos selados como pertencentes a Deus. Nada pode nos separar disso, viu, gente? Então temos um Consolador presente e que nos lembra constantemente das promessas. Essa é a ação do Espírito, né? E do caráter imutável do nosso Deus e Pai. Esse é o nosso segundo ponto, a segunda coisa que nós aprendemos na prática. A terceira e última
Com a famosa história do bom samaritano, o que nós aprendemos? Aprendemos que o próximo não é o outro, mas somos nós os responsáveis pelas aproximações. Aprendemos também que a vida de fé é vida de prática da compaixão, extrapolando, mas não desprezando, a ortodoxia, ou seja, o pensamento correto. Bom, finalizamos por aqui, espero ter contribuído, espero ter esclarecido alguma coisa, claro que talvez não tudo, tá? Mas estamos abertos, pode comentar aí, coloca a sua pergunta, coloca a sua observação, coloca nos comentários o que você achou de mais interessante. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever na nossa página, compartilhar com família, com amigos, usando as hashtags Cabe Mais Fundo, Vem Pro Dom, Igreja que Serve. Lembrando que toda segunda-feira às 19 horas tem um estudo novo, tá bom? Então que Deus nos abençoe. Até a próxima, se o Senhor nos permitir.